Senhoras e senhores, conheçam meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. Na introdução de O Senhor das Armas, acompanhamos o processo de fabricação de uma bala, desde a sua produção até todas as mãos por quem ela é tocada, e terminando com um tiro na cabeça de um garoto. Essa montagem, além de nos apresentar a principal temática do filme, também lembra o espectador que além daqueles que usam as balas para atirar e matar pessoas, existem os que estão por trás do processo de criação e distribuição de armas de fogo. O protagonista, Yuri Orlov, diz através de sua narração que não vai mentir para a gente, mas imediatamente se contradiz quando fala que mentiu sobre seu verdadeiro nome, já que a sua família, fugitivos da Ucrânia, tiveram que se passar por judeus para sobreviver na América e, por consequência, alterar seus nomes. Por isso, poucos detalhes da vida de Yuri, como ele próprio admite, são de fato autênticos. Isso é importante para a construção do personagem, pois mostra que ele, desde muito cedo, é acostumado a mentir para sobreviver, sem se importar em ser honesto consigo mesmo, ou interpretar papéis e se passar por algo que não é, ao ponto de se esquecer o perigo que corre e o fato de colocar outros em risco também. Seu pai, inclusive, fingia tão bem ser judeu que era até mais devoto à religião do que os verdadeiros judeus. Não muito diferente dele, Yuri, quando começa a traficar armas, diz que por toda a sua vida fugiu da violência, quando na verdade devia ter ido atrás dela. Isso mostra que o protagonista era tão bom em interpretar um papel e que gostava tanto do que fazia que conseguia se perder nele, ao expor como gostava daquele ciclo de violência e como se animava quando fazia suas vendas. Yuri, de certa forma, demonstrava ser mais americano do que qualquer nativo do país. Depois de ver um mafioso russo quase ser assassinado em um restaurante, Yuri acaba tendo uma revelação ao testemunhar o bandido se defender e ainda matar os dois rapazes que iriam executá-lo. O personagem decide entrar no ramo de contrabando de armas e acaba tendo uma certa facilidade para isso, já que possuía boas habilidades naturais de negociação, algo que o ajuda a se destacar no começo. Porém, quando tenta negociar com outro contrabandista mais experiente, chamado Wise, em uma convenção de armas, Yuri tem sua proposta rejeitada e é até mesmo humilhado pelo senhor ao ser chamado de amador. O protagonista convida seu irmão Vitaly, que na sua opinião estava tão perdido na vida quanto ele, para ser o seu sócio naquele ramo. Vitaly demonstra ser um pouco mais sensível que Yuri, já que em uma cena em que vemos crianças reféns de guerra serem mortas, com a munição cedida pelo protagonista, ele parece ficar abalado e talvez se estivesse sozinho, teria se intrometido no conflito. Além do irmão, que mais tarde se torna um viciado em cocaína, Yuri começa a manter uma farsa que quase o leva à falência apenas para conquistar a mulher de seus sonhos, Eva Fontaine, uma modelo por quem ele sempre foi apaixonado. Eva confessa saber que o marido não é quem aparenta, mas ao mesmo tempo não se importa como ele realmente ganha dinheiro, contanto que isso não ameace o casamento deles. Mais tarde, após o fim da Guerra Fria, Yuri se aproveita da crise existente na União Soviética e, com a ajuda do tio Dmitry, começa a vender as armas e helicópteros militares soviéticos. Ele recebe uma proposta daquele contrabandista experiente com quem no passado tentou negociar, contudo recusa como vingança e porque realmente não precisava mais dele, e acaba criando um inimigo em potencial. Além deste contrabandista, também temos o incorruptível agente da Interpol Valentine, que está no encalço de Yuri e tem certeza de que o sujeito é um criminoso. Por boa parte da exibição, vemos Yuri conhecer as barbáries que seus produtos causam, mas a culpa nunca parece de fato recair sobre ele. Inclusive, o personagem é claramente do tipo que acredita que os fins justificam os meios. Por ter sido um garoto pobre que veio do nada e montou sozinho seu próprio império, para ele, vidas inocentes serem perdidas era um preço pequeno a se pagar. O protagonista não demonstra pudor em armar as pessoas, se isso lhe trouxer benefício, ou até mesmo uma fuga, já que em uma determinada cena, quando está sendo perseguido por um jato, ele pousa a sua aeronave em uma vila de Serra Leoa e distribui todo o armamento para os nativos, assim sumindo com as evidências. Mesmo assim, o agente Valentine o prende por 24 horas e Yuri, sem poder fazer nada, fica observando as peças do avião serem levadas, pouco a pouco. Quando volta, descobre que o contrabandista Wise, que tentou negociar com ele antes, foi pego por André, um ditador que está liderando uma guerra civil em um país na África, e é o atual cliente de Yuri. Mesmo a contragosto, o protagonista acaba matando Wise, que estava financiando o exército inimigo. Isso é um importante ponto de virada para o personagem, já que embora estivesse sempre envolvido com armas, ele nunca tinha executado alguém. Sua esposa, após descobrir a profissão do marido, graças a Valentine, fica insatisfeita com a situação e, para não perdê-la, Yuri começa a trabalhar honestamente por 3 meses, mas quase não demonstra hesitação quando é solicitado novamente e recebe uma proposta de André, que visita os Estados Unidos para uma reunião das Nações Unidas.
Sua esposa, desconfiada do marido, o segue e acaba tendo acesso ao cofre onde ele guardava suas armas. Yuri, por sua vez, precisando de alguém de confiança, chama o seu irmão mais novo, novamente, para lhe acompanhar na negociação. Porém, quando Vitaly vê uma mãe e seu filho serem mortos a facadas, percebe que assim que a transação for feita, todos os habitantes daquela pequena vila morrerão. Ele fica extremamente abalado e teima que o irmão não pode fazer aquilo. Apesar de todos os seus vícios e defeitos, Vitaly era com certeza mais empático e sensível do que Yuri. O próprio protagonista diz em sua narração que nunca compreendeu a mente do irmão mais novo, o que é uma forma de expor que ele não conseguia entender pessoas que se importavam com outras além delas mesmas, já que Yuri ligava apenas para o sucesso de suas vendas e com o dinheiro. Infelizmente, se importar com algo além da ganância significa a morte naquele cenário, já que após matar o filho de André e explodir o comboio com as armas, Vitaly acaba sendo assassinado em seguida, pelos comparsas de seu cliente. Vitaly, porém, só conseguiu destruir metade das armas, e a transação ainda ocorre com o restante. Contudo, Yuri recebe apenas metade dos diamantes como pagamento, e a vila é massacrada como já era esperado. O protagonista acaba conseguindo sair do país, mas a bala no corpo de seu irmão é descoberta no raio-x feito no aeroporto, e isso o faz ser detido ali mesmo. O agente Valentine fica animado com a prisão, mas Yuri permanece tranquilo pois sabe que em breve seria solto, e como previsto isso acontece. No seu discurso, Yuri diz que embora Valentine possa considerar um mal para a humanidade, ele na verdade apenas faz algo que os superiores de Valentine, no caso figuras públicas, já fazem há muito tempo. Mais uma vez, o filme toca na questão de que existem muitas pessoas poderosas que financiam guerras e chacinas por causa de interesses próprios. Não exatamente porque gostam disso, da violência e do terror, mas porque é um mal necessário. Muitos desses indivíduos, inclusive, estão em cargos poderosos e fingindo serem propagadores da paz, justamente por serem senhores da guerra. Não à toa, quando o filme termina, podemos dizer que com a vitória entre aspas do protagonista, prevalece um clima de desesperança, ironicamente por destacar como funciona o mundo real. E Yuri diz em um de seus monólogos que enquanto todas as pessoas estiverem atirando umas nas outras e se matando, ele, assim como todos que controlam as engrenagens da guerra, continuarão vivas e intocáveis. Tanto que em uma passagem em que está drogado, o protagonista diz se sentir amaldiçoado com o dom da invencibilidade, pois de certa forma, ele era. Além disso, o filme retrata Vitaly como alguém que, embora fosse capaz de sentir empatia e compaixão, era ingênuo por pensar que poderia mudar o mundo. Isso não chega nem perto de acontecer. Sua atitude é até digna e memorável, porém não só a chacina que estava marcada para acontecer prosseguiu da mesma forma, como é dito que mais outras 6 vilas foram massacradas. Ou seja, mesmo que tivesse parado a morte daquelas pessoas, Vitaly não teria parado as outras, e seu óbito teria sido em vão do mesmo jeito. Valentine, o incorruptível, acaba o filme sendo em parte recompensado, já que fica implícito que ele ganhou uma promoção, mas ainda assim fica um gosto amargo, porque ele sabia de toda a verdade envolvendo Yuri Orlov, mas o seu grande objetivo, que era capturá-lo e prendê-lo, não foi alcançado. Afinal, mesmo fazendo algo ilegal, Yuri facilmente poderia se livrar da prisão por causa de seus contatos poderosos. De certa forma, o Senhor das Armas também expõe a hipocrisia de sistemas políticos, mas principalmente nos mostra como o poder bélico cresceu no final do século XX e como o aproveitamento da situação de países em guerra colaborou para sua internacionalização. O próprio protagonista é um reflexo desse fenômeno, pois ele nega a todo momento o fato de financiar a violência e causar sua banalização, quando claramente é um dos responsáveis por ela. Existe ainda até uma certa sátira ao consumismo e aos padrões do estilo de vida americano, visto que Yuri sonhava em ter tudo que alguém da alta sociedade poderia ter: uma casa bonita, bens materiais, uma bela esposa e filhos. Porém, quando consegue, deixa de valorizá-los. E, obviamente, os meios pelos quais alcançou tudo isso foram no mínimo controversos, através de mentiras, falsas aparências e financiando guerras. Ainda no fim, vemos que Yuri, além de perder seu irmão, é rejeitado pelos pais e abandonado pela esposa, que não suportava viver daquele negócio sujo. Mesmo assim, o protagonista não parece ter aprendido uma lição, pois, na verdade, não há lição a ser aprendida. A realidade retratada no filme é violenta e, querendo ou não, o poder bélico é o que movimenta o mundo. Não à toa, a cena final é um chão coberto por cápsulas de balas. Mesmo depois de tudo o que aconteceu e do que perdeu por causa de sua ocupação, Yuri continua sendo um contrabandista de armas, colaborando ainda mais para o pessimismo no filme. Os mesmos disparos de uma arma, enquanto podem ser o fim da vida para os que estão na mira, também são as bases do sustento de uma pessoa ou até mesmo de uma nação. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro,
Torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.